Salve Devmon no código! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal e hoje nós vamos discutir sobre estruturas de controle de fluxo e como a gente pode ganhar performance alterando elas no nosso código. Então, bora para o mundo do código, vamos lá! Então, trazendo aqui para o nosso código, eu apenas criei um projeto TypeScript e declarei o TSX como a minha dependência de desenvolvimento que eu vou utilizar para executar o nosso código em modo de watch. Assim, toda vez que a gente salvar o nosso código, ele reinicia automaticamente o arquivo TypeScript. Tenho a minha função main, que é o meu entry point do meu projeto, que vai ter algumas coisas aqui que a gente vai ver em breve. Vou comentar um pouco de código, mas aqui, basicamente, eu estou chamando um método estático, tá? Da minha classe UserPermissionProcessor, que a gente já vai ver agora mesmo o que ela faz, criando uma factory que eu posso criar usuários, tá? Passando a quantidade de usuários aqui dentro do meu sistema. Vou ter a minha classe UserPermissionProcessor, que é uma classe que vai simular o processamento de permissões de usuários. Minha interface de usuário é definida por um ID, um nome e um role, e o role sendo algum desses valores desse tipo, tá? Administrador, editor, revisor, convidado ou uma permissão de somente leitura. Eu crio a minha variável privada de usuários, sendo um array de usuários, e inicializo ela dentro do construtor, tá? Padrãozinho. Tenho uma variável chamada UserRolePermissions, que é uma tupla. Passando dentro do generic aqui, a gente define essa tupla como sendo as chaves, sendo algum dos valores definidos em userRole, e os valores como sendo uma descrição, né? Uma string que define o que aquela permissão faz. Aqui então eu tenho o meu método factory, que é uma função estática, que a gente pode chamar diretamente lá no nosso código, sem precisar criar uma nova instância da nossa classe. Ela nada mais é do que uma função que gera valores aleatórios para primeiro nome, sobrenome e para as nossas permissões. Eu crio arrays de roles, sendo os mesmos valores definidos na minha user role. Eu crio first names, um array com os primeiros nomes. E um array de últimos de sobrenomes aqui. Aqui eu defini alguns, né, valores apenas para fins ilustrativos, para demonstração do nosso código. A partir disso, então, eu crio um array que tem o tamanho igual o número de usuários que eu quero criar. E na função de callback, eu pego o índice e gero aleatoriamente valores de índice que correspondam aos valores da permissão, do nome e do sobrenome que estejam no índice que foi definido aleatoriamente aqui. E eu retorno isso no formato de user. Tenho um método privado para atualizar o meu array de usuários toda vez que eu fizer essa definição. Então, a primeira estrutura de controle de fluxo que a gente pode utilizar para verificar as roles dentro desse sistema é utilizando if-else, né? E aqui, para o if-else, eu terei que fazer um if, else-if para cada role que eu defini na minha variável de tipos aqui. Então, quanto mais cargos eu tiver, mais if-else eu terei que validar, né? Então, aqui a gente tem alguns detalhes que eu deixei anotado, como por exemplo, utilizando if-else, a gente sempre vai avaliar sequencialmente as condições. Ou seja, ele vai passar linha a linha, bloco a bloco de if-else para validar se meu role é igual àquela condição. No melhor caso, eu teria apenas uma execução, que seria, aqui no caso, se fosse admin. E no pior caso, eu teria que percorrer todas as condições até eu retornar alguma que seja compatível. Então, a primeira condição verdadeira interrompe a verificação. A complexidade de tempo é O de n, no caso geral, onde n é o número de condições, né? Então, o tempo de execução aumenta à medida que o número de condições cresce. E isso, então, o torna bem menos eficiente quando a gente tem muitas condições a se fazer. A segunda estratégia é utilizando switch, né? O estrutura de controle de fluxo switch. Posso criar uma função que também é um método privado, recebendo meu usuário, e vou fazer um switch no user.role, né? Aqui então eu faço um case para cada permissão que eu defini lá em cima também, né? O switch case, o que é interessante do switch case?
ele é mais otimizado. O compilador consegue otimizar ele para uma tabela de salto chamado. Porque já que o user.role está no switch, ele já sabe quais cases eu posso ter. Então, ele já tem endereçado isso na memória, quais os valores que eu posso assumir. Ele apenas, então, vai pegar qual a role que eu estou passando, verificar qual caso ele está e já retornar direto o valor. Isso, então, tem mais eficiência que if-else, para condições que sejam maiores, muitas condições, né? O tempo de execução, então, vai ser próximo ao de 1, já que ele consegue indexar quais valores possíveis ele tem. Sendo, então, o único porém dele ter que reescrever também todos os casos, né? Ter que escrever todos os casos possíveis. E, no geral, ele é mais elegível para múltiplas condições discretas. Terceira estratégia que eu quero trazer para a gente analisar aqui é uma estrutura de controle de fluxo chamado hash tables. Aqui a gente pode ver que a gente já retorna direto da nossa variável this.userRolePermissions. Se você lembrar bem, a nossa userRolePermissions, ela é uma tupla cujas chaves são as permissões e os valores são strings, né? Eu quero trazer o índice daquela permissão cujo role eu passo como a chave, né? Como o índice dessa tabela. Então, ele vai buscar diretamente, dentro das permissões que eu tenho, aquela que é exatamente a que bate com o índice que eu passar, tá? Então, por isso, ele tem um acesso direto e a ordem de execução é de O de 1, já que ele não vai percorrer nenhuma outra condição a não ser aquela que eu estou buscando, né? Isso é extremamente rápido e previsível. Isso não vai me gerar overhead de avaliação condicional, porque eu já trago diretamente aquilo que eu quero. É altamente escalável e flexível, perceba, porque eu posso aumentar exponencialmente ou infinitamente a minha variável de user role e eu não mudo nada no código. Aqui, com apenas uma linha de código, eu consigo trazer diretamente aquela permissão que eu estou buscando, né? Então, esse código ele é reutilizável para qualquer cenário que eu tenha mais, menos ou iguais permissões eu tenho aqui. Ele é indiferente. E a escrita dele é muito rápida, a gente consegue fazer isso em uma linha, tá? Então, só para demonstrar aqui o nosso código, na nossa execução, eu vou executar o nosso código. Já está rodando aqui. O que eu faço aqui? Eu crio uma factory, nesse caso com 10 usuários, eu logo quantidade de usuários que eu gerei. Nesse caso, gerei 10 usuários, e para cada usuário eu logo as informações dele, ou seja, ID, nome e cargo. Tudo aleatório, igual a gente tinha visto. Aqui então, eu posso chamar a função processor, criando uma nova instância dessa classe, passando os meus usuários como argumento lá do construtor dessa classe. E aqui eu tenho o método processor.runAllTests, que é esse método aqui embaixo, que ele nada mais é do que ele medir executar a minha função medindo a performance do tempo, tá? Então, se eu salvar aqui, eu vou ter os meus 10 usuários gerados, quais são eles, e seus valores, e suas roles. E aqui a gente tem o tempo de processamento de cada um. Por exemplo, com if-else, ele gastou 0.028 milissegundos. Com switch, ele já baixou para 0.016 milissegundos. E com hashtable, 0.011, sendo o hashtable o mais rápido neste caso, tá? Posso salvar mais uma vez. Esses valores vão variar um pouco, mas em geral, o if-else com certeza é o método mais lento deles aqui. O switch case mais rápido e o hashtable sendo o mais rápido e eficiente. A gente pode aumentar a quantidade para 100, por exemplo. Ele vai bilogar todos os 100 usuários gerados e o tempo de execução, novamente o if-else sendo mais lento e o hashtable sendo mais rápido. Que a gente poderia colocar com 1000, né? E aí a gente tem o tempo de execução para cada um. A gente pode colocar 10.000. A gente pode fazer uma anotação assim, por exemplo, para ficar mais legível para quem for pegar esse código, por exemplo, né? E aí a gente tem o tempo de execução. E a gente tem que, no geral, o hashtable acaba sendo o mais rápido dentre os 3 métodos. Beleza? Então era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Um vídeo mais rápido, um vídeo mais curto, mas com conteúdo bem interessante e com uma estratégia de otimização de estruturas de fluxo de código que você pode utilizar sempre nas suas aplicações em vários casos, vários cenários que você pode utilizar. Beleza?
Então, deixa o like, se inscreva no canal e se você tem algum pedido, alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê então nos nossos próximos vídeos.